Olá! O Assembleia Repórter Especial sobre a Constituição Paulista apresenta a história da Carta Magna do Estado, promulgada em 1989. Escrita por 84 parlamentares eleitos pelo voto do povo, a Constituição contou com a ajuda de 4.600 emendas populares. Os capítulos desta história vêm sendo mostrados pelos protagonistas da elaboração das leis, os parlamentares constituintes. Nosso convidado de hoje é o ex-deputado Getúlio Hanachiro, na época filiado ao PSDB. Há 25 anos, ele integrou a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Constituinte Paulista. Ex-secretário estadual dos Negócios Metropolitanos e municipal dos Transportes, Getúlio Hanachiro conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a Constituição de São Paulo foi discutida e votada. Estamos trabalhando para que os municípios tenham maior autonomia e, ao mesmo tempo, a população tenha uma participação efetiva, de tal sorte que o povo possa fiscalizar, possa controlar os gastos públicos e possa, sobretudo, participar do planejamento para melhorar a qualidade de vida de sua população. Eu vou conversar com o deputado constituinte Getúlio Hanachiro, que é sociólogo, cientista social, pós-graduado em administração pública. Foi vereador pelo PMDB em São Paulo, exerceu cargos técnicos na Companhia de Engenharia de Tráfego. Foi deputado estadual pelo PMDB, 87 a 91 e 91 a 95. Foi fundador do PSDB em 1988, elegeu-se constituinte com 61.409 votos, a maioria na capital. Foi secretário dos Transportes e secretário estadual dos Negócios Metropolitanos, 1987 e 1988. Muito bem-vindo, deputado Getúlio Hanachiro. O que falar da Constituinte de todos os paulistas que tinham prazo certo? E eu queria que o senhor falasse um pouco do ânimo que movimentava o deputado constituinte na época e o seu trabalho em especial. Pois não, Jorge. A verdade é o seguinte, eu faço parte de uma geração que participou ativamente do movimento estudantil na década de 60, seja no movimento estudantil secundarista, seja posteriormente no movimento universitário. E eu me lembro naquela época que o país vivia uma certa mudança social, uma profunda mudança social, conflitos sociais, com profundos problemas, seja na ordem econômica, na situação política, na situação, de um modo geral, do bem-estar da população. Evidentemente que nós passamos por várias crises que se culminou com a crise de 1964, com o golpe de Estado que implantou a ditadura do país. Desde então, a luta da sociedade brasileira foi pela redemocratização do país. Para alguns, democratização do país, para outros, efetivamente, porque muitos consideravam, até mesmo embora nós tivéssemos a Constituição de 46 como uma Constituição muito liberal, na verdade que não havia ainda uma democracia efetiva no país. E, de fato, isso só vai se consolidar a partir do movimento, primeiro pela Constituinte, né? Um grande movimento que empolgou o país todo, quer dizer, não houve realmente nenhum outro movimento que sensibilizasse a população como o movimento pela instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que produziu aquilo que o grande deputado Ulisses Guimarães considerava como a Constituição Cidadã. A devolução dos direitos de cidadania ao povo brasileiro. E esta Constituição Federal, evidentemente, que dá o parâmetro a todas as constituições estaduais. E eu participei da elaboração desta Constituição na Comissão de Assuntos Municipais e Região Metropolitana. Fui indicado pelos meus colegas porque eu havia sido secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos. Portanto, na opinião deles, eu deveria ter experiência
relacionado com a questão metropolitana, com a questão municipal. E, de fato, esta é realmente uma questão bastante difícil. Em certa medida, há uma certa incongruência, não é? Quando se fala em região metropolitana e região e município, pelo fato de que a própria Constituição, no artigo 18, que ao definir o Estado brasileiro como fazendo parte da ordem político-administrativa a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Ou seja, pela primeira vez você tem o município fazendo parte do Pacto Federativo. Sim. Evidentemente que esta situação, em certa medida, é antinômica à condição da criação de uma espécie de ente metropolitano, não é? Com autonomia, com tanto política, econômica, orçamentária, etc. De tal maneira que a grande dificuldade que eu sentia, por exemplo, no exercício da Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos era exatamente a falta de um ente que pudesse coordenar efetivamente, não só coordenar, mas implementar e deter um certo orçamento próprio, né, que poderia ser um ente metropolitano. Não basta que você tivesse apenas uma coordenação dos municípios que participam ou que participavam da região metropolitana. Sim. Era importante que você tivesse um ente metropolitano. Evidentemente que essa situação vai contra, em certa medida, a autonomia dos municípios. Sim. Por essa razão, na Constituição estadual, nem nossa, nem outros estados, surge o ente metropolitano como ente autônomo. A solução que se encontrou foi a busca de coordenação das ações dos diferentes municípios, seja através dos consórcios regionais, seja através de outros mecanismos de coordenação. Isso é fundamental para a população, sobretudo para as populações que vivem em região metropolitana, sim, em regiões conurbadas, porque o transporte você não pode seccionar ao passar o limite fronteiriço de um município para outro, tá certo? A mesma coisa a questão da água. Sim. A água não pode ser pertencente apenas a um ente municipal, sim, quando o rio percorre vários municípios, não é? E o ar, não dá para ser um ar de São Paulo diferente do ar de Taboão da Serra, etc. Então, essa articulação tinha que existir exatamente buscando o bem-estar da sociedade ou a satisfação das necessidades da população. Agora, deputado Getúlio Hanashiro, houve a contribuição dos prefeitos também, porque com a Constituição Federal que dá um novo status aos municípios, tudo era novo em termos de competências. Eles também trouxeram sua colaboração à comissão, aos constituintes, para que se reorganizasse o espaço e as competências dos prefeitos? Sim, veja você, Jorge, que é o seguinte, na elaboração da Constituição Federal, realmente houve uma grande mobilização de todos, do conjunto da sociedade. Por quê? Porque nós estávamos quase que o fim do início de um processo, sim, não é? Que era realmente a tentativa de você definir novos parâmetros para a sociedade brasileira. E isso mobilizou, evidentemente, todo o conjunto da sociedade brasileira. Então, os prefeitos eram um dos mais interessados nessa perspectiva, na medida em que a própria Constituição Federal, no anteprojeto, já previa a autonomia dos municípios. Ou seja,
ao se definir a autonomia dos municípios, isso significava também que você devesse ter recursos suficientes para que essa autonomia se consolidasse. A autonomia administrativa pressupõe a autonomia financeira. Então, houve realmente uma participação muito intensa dos prefeitos e, no caso específico da nossa Constituição Estadual de São Paulo, essa participação foi muito grande, particularmente na região metropolitana, porque ao mesmo tempo que você tinha a questão da autonomia dos municípios, dos recursos, não é? Você também tinha como organizar-se dentro da região metropolitana para que um prefeito não criasse problema para o outro. Não é? De tal maneira que esta questão da organização regional, esta questão dos acordos regionais, dos consórcios regionais, pudessem ser discutidos também nesta comissão. E houve intensa participação não só dos prefeitos, mas também dos técnicos, particularmente daqueles que conheciam todo o problema da conurbação da cidade. Deputado, no caso de São Paulo, esse trabalho foi facilitado ou dificultado? Eu lembro aqui que ainda no governo Franco Montoro se dividiu o mapa do estado em 15 regiões administrativas, 42 regiões de governo, já eram grupamentos regionais. Aí se divide também por bacias hidrográficas, se divide também por Secretaria de Educação, por Divisão Regional de Saúde. Não eram muitas sobreposições em termos de entes, vamos dizer assim, sejam municipais, sejam na esfera do Estado. E como fica a questão do planejador? Os escritórios regionais de planejamento que de alguma maneira já ditavam as vocações regionais. É preciso fazer uma observação no sentido de que o governador Montoro sempre foi um municipalista, não é? Ele realmente preconizava que todos os assuntos realmente que afetavam a população tinha direto interesse ou vinculação com os municípios. Portanto, os municípios deveriam ser os entes mais, digamos, onde o Estado deveria ter maiores preocupações. Os protagonistas. Os protagonistas das ações governamentais. Mas a verdade é que, em certas circunstâncias, sobretudo do ponto de vista de alguns temas como a educação, como a questão do saneamento básico, isso perpassa a questão municipal. É muito mais um problema de natureza do Estado. A própria questão do transporte, por exemplo, sobre trilhos, não é? Antigamente, a concessão do metrô em São Paulo era de propriedade do município de São Paulo. E, portanto, não podia avançar. Pela complexidade e pelo tamanho, pelo volume de orçamento, passou-se ao domínio do Estado. Então, nessas circunstâncias, do ponto de vista da organização do Estado, você realmente tinha que definir essas regiões, tanto do ponto de vista da educação, quanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista do policiamento, etc. Sim. Por quê? Porque você tinha que criar certas regiões agregadas para facilitar a administração. Agora, a questão do planejamento central, de um órgão que planejasse para todo o Estado, que coordenasse para todo o Estado, foi importante a Secretaria do Planejamento do Estado de São Paulo, que realmente coordenava todas essas ações regionais. Isso dependia muito da figura do secretário, não é? E do governador, evidentemente. Então, essa articulação, posteriormente, se descentralizou ainda mais, não é? E depois se reagrupa do ponto de vista de uma outra estrutura nas regiões metropolitanas que o Estado de São Paulo hoje tem. Ainda há muito a ser aprimorado, garante nosso entrevistado Getúlio Hanachiro. As desigualdades regionais, o diálogo entre estados e municípios, a centralização de recursos tributários pela União. Vamos fazer agora um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte. A gente volta já.